Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Saudade, né? Saudade da escola, saudade das nossas conversas, saudade de poder se ver, da aula mais pertinho assim. Mas vamos fazer o quê? Vamos levando, né? Conforme a gente pode. É a necessidade da atualidade dessa pandemia. A gente precisa ficar longe, precisa desse afastamento. Então, vamos seguindo assim. Eu vou tentar fazer um resumo sobre o conteúdo que eu estou passando para vocês sobre o Egito. Não vou me alongar demais, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Então, a gente pode começar a falar sobre a importância do rio Nilo para o Egito, certo? Imaginem uma civilização que não teria existido, uma civilização importante como a civilização egípcia, que começou há mais de 5.000 anos atrás, ela não teria existido se não existisse o rio Nilo, porque toda civilização ela se formou e cresceu e existiu porque o rio Nilo passava no meio das suas terras. E como já passei no texto e eu percebi que a maioria de vocês respondeu as perguntas, o rio Nilo funcionava da seguinte maneira. Eles dividiram o ano em 3 partes de 4 meses. A primeira parte era a parte das cheias. O rio sobe, as águas sobem e toda aquela lama, aquela sujeira mesmo que tem embaixo do rio, ele vai subir para as margens. E eles construíram muitos canais também, né, em volta do rio. E toda essa água, ela inundava esses canais, inundava toda a margem e trazia todo esse adubo para a margem. Depois que enchia, obviamente, ele ia baixar a água e todo esse adubo ficava na margem dos canais e na margem do rio, e eles começavam a semear, a plantar, colocavam a semente do milho, colocavam a semente do trigo, e como a terra estava muito adubada, por conta da cheia, as colheitas eram sempre fartas, que é a terceira fase do calendário, a fase da colheita. Então tem a fase da cheia, a fase da semeadura e a fase da colheita. O rio, ele não servia só para isso, claro, né? Imaginem todas aquelas pirâmides construídas com aqueles blocos enormes de pedra. A grande maioria daqueles blocos também foram transportados pelo rio. O rio também servia com a água para eles beberem, né? Eles utilizavam água no dia a dia deles. Então, fundamentalmente, é isso que eu queria que vocês entendessem, vocês nunca mais esquecessem. Não existiria a civilização egípcia. A gente não estaria estudando o Egito hoje em dia se não fosse o rio Nilo, que cortava aquelas terras e trazia vida. Realmente essa é a palavra. O rio trouxe vida para aquele povo, tá? Outro tópico que eu quero que vocês gravem é a importância do faraó. O faraó, ele não era visto somente como uma figura com poder divino, certo? Ele era visto como um deus mesmo. E como tal, quais eram as ordens dele, digamos assim? Eles acreditavam muito. Antes de mais nada, é fundamental entender que eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, mas desde o faraó, que era o tido como Deus vivo na terra, que comandava eles, que era dono de tudo, era dono da vida das pessoas, era dono dos escravos, ele era dono das terras, desde ele, que era o mais poderoso, até o mais pobre camponês, eles acreditavam na vida após a morte. E não é simplesmente acreditar na vida após a morte. Eles acreditavam que eles iam mesmo ressuscitar. E por isso que eles precisavam, quando ressuscitassem, eles precisavam que o corpo deles estivesse bem conservado. E por isso que eles começaram
a cuidar mais do corpo depois da morte através das mumificações. Então eles tinham vários produtos que deixavam o corpo mais conservado mesmo, né? E esperando futuramente essa ressurreição para que o corpo estivesse em bom estado e junto com esse sepultamento, nas enormes pirâmides que eram os túmulos deles, eles sepultavam e eles guardavam vários objetos pessoais, justamente para futuramente, quando ressurgisse, quando ressuscitassem, eles já estivessem, né, junto com os seus pertences. Então, outra coisa que a gente viu também nos textos está relacionado às profissões. Eu passei para vocês algumas profissões só, né? A profissão do vizir, que a gente poderia colocar assim para a gente entender, trazer para o mundo atual como se fosse um vice-presidente. O faraó seria o presidente, um mandatário total que mandava e era dono de tudo, e o vizir era o segundo nessa linha hierárquica, tá? O vizir ele mandava na polícia, ele mandava na justiça, ele controlava o recebimento dos impostos. Então era outra pessoa de grande importância, digamos assim, nesse escalão das profissões mais importantes do Egito. Tinha também o escriba. O escriba também ele tinha um destaque, digamos assim, porque desde os 5 anos de idade ele era preparado para essa profissão, certo? Ele ia estudar para isso e ele era uma pessoa letrada. Então, uma profissão que existia pouco naquela época. Eles incentivavam muito as crianças a irem estudar, a se tornarem escribas, para poderem, né, ter esse auxílio futuramente quando essas crianças se tornassem adultas. Porque era importante ter uma pessoa estudada, uma pessoa letrada, na condução, né, dos impostos, na questão toda de controle do governo. E é claro que no texto, assim, eu citei essas duas profissões, eu citei os camponeses, mas existiam várias outras profissões. Existiam os ferreiros, existiam os carpinteiros, existiam os comerciantes, existiam os militares. Não, todo o império egípcio ele não estava centrado só em faraó, vizir, escriba ou camponeses. Existiam várias profissões. Eu citei essas mais importantes e eu citei os camponeses em especial porque os camponeses eles eram a grande maioria. Eles eram cerca de 85, 90% da população do Egito e eram os que mais sofriam. Por quê? Porque, como eu falei antes, o faraó ele era o dono da terra, certo? Mas quem trabalhava na terra não era o faraó. Quem trabalhava na terra era o camponês. E o que ele fazia? Ele tinha que arar, ele tinha que semear, ele tinha que colher, ele tinha que fazer a estrada, ele tinha que, se o faraó mandasse e exigisse e convocasse ele teria que ir lá ajudar a fazer uma pirâmide junto com um escravo, que também era... Geralmente os escravos eram escravos de guerra, né? Então, mesmo sendo a grande maioria, os camponeses eram os que levavam a vida mais difícil, porque eram os que mais trabalhavam, e por mais que eles trabalhassem e plantassem na terra do faraó, eles deveriam devolver todo o produto que eles colhiam, todo não, né? Mas a grande maioria do produto eles tinham que dar para o faraó. E eles ficavam com uma pequena parcela do produto. Digamos assim, vamos dar um exemplo assim, que eles iam colher 100 sacas de milho lá na propriedade que ele estava cultivando. Dessas 100 sacas de milho, eu não vou saber dizer certo para vocês qual é a porcentagem do imposto, né? Mas eles tinham que dar uma grande parte, a grande maioria desse milho para o faraó, e a pequena minoria que eles tinham que segurar para eles, dessas sacas de milho, digamos que eram 20 sacas de milho, eles tinham que pagar um imposto também em cima dessas 20 sacas de milho. Então, era uma vida sofrida, era uma vida muito dura dos camponeses, por mais que eles fossem a grande maioria na população egípcia. Eu acho que é isso. Resumindo, já está quase dando 10 minutos de vídeo, a gente começa a falar e não para mais, né? Eu queria deixar claro assim para vocês que
Eu estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade com relação a esse conteúdo, todo mundo tem, eu acho, meu WhatsApp, né? Pode me mandar uma mensagem aqui pelo Google Sala de Aula mesmo, também no privado ali, que eu estou à disposição para responder para vocês. E assim, essa semana a gente não fez nenhum trabalho ainda, né? Infelizmente, aconteceu toda essa loucura de pandemia e de quarentena e eu não tenho nenhuma nota de vocês ainda, a não ser essa nota que a gente vai trabalhar, ainda a gente vai dar sobre as, as questões, as últimas questões que foram dadas antes da gente começar a trabalhar com o Google Sala de Aula. Então essa semana eu fiz esse videozinho, tentando fazer um resumão assim do conteúdo sobre o Egito, e eu tenho umas perguntinhas para vocês, valendo nota, beleza? Se vocês tiverem alguma dificuldade, se vocês não conseguirem responder alguma coisa, se precisarem da minha ajuda, é só entrar em contato. Um abraço, fiquem com Deus.